Olá, pessoal! Hoje a gente inicia o segundo episódio da série do Up Enfoque sobre sustentabilidade e hoje eu vim conversar com a Carol Panini. A Carol Panini é gestora cultural, empreendedora criativa da empresa Caçambari e veio contar um pouquinho para a gente sobre os projetos e sobre um pouquinho como a empresa tem um enfoque voltado para a economia circular. Carol, muito obrigado pelo seu aceite do convite. Tá? É um imenso prazer ter você aqui com a gente. E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho para a gente sobre você, como você chegou até esse projeto, né? E o que é a Caçambaria. Legal! Olá, todo mundo. Muito obrigada pelo convite. A trajetória da Caçambaria, ela está muito interligada com a minha trajetória de vida, né? A Caçambaria ela surgiu aqui em Jaú, no interior de São Paulo, mas antes disso aconteceram muitas coisas. A minha graduação é em artes cênicas, eu sou especialista em cenário, eu construía cenários para espetáculos de teatro, de dança, isso lá em Ouro Preto, Minas Gerais, aonde eu fiz a graduação. Quando eu me mudei para Jaú, para trabalhar como gestora de cultura, produtora cultural, eu não tinha mais grupos de teatro para eu poder ficar fazendo cenários, então eu não conseguia mais trabalhar nessa concepção. E a partir daí eu comecei a ver que aqui em Jaú tem muitos casarões antigos, né? Quem conhece Jaú sabe que a gente tem um centro histórico bastante rico, e as pessoas têm o hábito de, quando reforma essas casas, colocar grande parte dos móveis na rua, nas caçambas, se desfazendo mesmo. E eu vi que tinha um volume muito grande de móveis muito bonitos, que as pessoas simplesmente abandonavam, e eu passei a recolher esses móveis e transformar para minha casa. Então, na época, eu montei a minha sala, só com coisas diferentes e tal, e aí eu identifiquei que isso podia ser um negócio. Em 2012, eu fiz uma pós-graduação em Gestão Cultural e Economia Criativa, pelo SENAC, e aí o meu TCC foi a Caçambaria. E aí ela virou, de fato, um negócio. Isso em 2012, a Caçambaria ela completa esse ano 10 anos já transformando resíduos. Ao longo dessa trajetória, a gente já transformou mais de 100 toneladas de resíduos em móveis. A gente já enviou os nossos móveis para todos os estados do Brasil e já teve a oportunidade de ganhar alguns prêmios e de participar de várias atividades aí ao longo dessa trajetória. Então, a Caçambaria é um negócio de economia criativa, porque tem como foco a criatividade na transformação desses resíduos. Então, é quando eu recolho esses resíduos, transformo usando técnicas de artesanato, e também ela é uma empresa de economia circular, porque ela tem todo esse cuidado ambiental, ecológico, de pegar um resíduo e trazer ele de volta com uma outra roupagem, com uma outra proposta, né? Então, é basicamente isso que a gente faz, além de vários outros projetos. Muito bacana, Carol. Carol, você falou sobre gestão cultural, né? O que seria mais ou menos essa gestão cultural, de uma maneira geral, assim, que as empresas poderiam adotar? Tem alguns valores que são bem legais as empresas abordarem, que é relacionado à diversidade, né? Quando a gente fala de cultura, um dos principais pontos, um dos principais pilares da cultura é a diversidade. É através da diversidade que a gente expande o capital intelectual da nossa comunidade. Então, quanto mais a gente trabalha com pessoas diversas, a gente tem ideias diversas e consegue fazer com que os nossos ambientes de trabalho e de vida sejam mais criativos. E existe uma fácil interconexão entre essas diferentes áreas, porque a gente acaba unindo, né, sociedade, economia, ambiente, a forma de trabalhar quando você lida com essas diferentes frentes tem sido uma forma bem integrativa, tem funcionado bem? Olha, aqui dentro da Caçambaria funciona super bem, assim, porque como a gente trabalha com criação, então é um ambiente de fato muito plural, né? Sempre com bastante interferência musical, com várias referências que faz com que a gente sempre se inspire, né? Então é um ambiente que a gente consegue de fato integrar diversos valores. E quando a gente trabalha também a cultura, a arte, ela acaba trazendo uma questão muito forte de empatia, de senso crítico, que são valores que acaba
indo parar no desenvolvimento sustentável, né? Porque normalmente as pessoas que têm uma cultura que absorve mais cultura, que frequenta mais atividades culturais, elas já têm uma outra visão, uma empatia, uma outra forma de lidar com a sociedade e com os problemas da sociedade. E entre eles, hoje, os problemas ambientais são um dos mais significativos, né? Então, por isso que eu acredito que, de fato, está tudo bastante interligado. Você falou sobre os projetos, né? Você deu até o exemplo dos móveis. Assim, quais são mais especificamente os projetos hoje que a caçambaria trabalha? A gente tem como propósito aqui no ateliê e a caçambaria como um todo, deixar o mundo um lugar mais colorido. Isso de qualquer maneira. Então, eu não dou conta de fazer isso sozinha. Então, a ideia é criar multiplicadores, é criar mais pessoas que tenham essa vontade, essa sensibilidade de trabalhar a mudança social, né? Então, hoje, a gente aqui no nosso espaço, além de funcionar como um ateliê, a gente tem um projeto de uma biblioteca comunitária. Então, esse projeto está acontecendo através do PROAC, o edital do PROAC direto, né, que a gente foi contemplado o ano passado. Mas, além da biblioteca, a gente tem também um projeto de uma horta comunitária que a gente está fazendo, que está muito bacana também. A gente acabou de lançar um documentário contando um pouco sobre como foi esse processo. Então, são vários projetos que acontecem, além de oficinas, né, de cursos e de várias atividades que a gente realiza em vários SESCs também pelo estado de São Paulo. Então, a ideia é sempre estar multiplicando, é realizar projetos, parcerias com empresas também. Então, empresa que às vezes tem algum determinado resíduo que está lá no almoxarifado, não sabe o que fazer com esse resíduo. A gente desenvolveu recentemente um projeto muito bom com uma empresa que a gente transformou um volume enorme de livros em móveis, livros da própria empresa que estavam para descarte, né, que eram livros institucionais. Então, sempre assim, realizando várias atividades. A pessoa, ou a empresa, ou o edital, né, traz alguma necessidade e a gente formata um projeto e executa. Então, hoje em andamento, a gente está com as feiras que acontecem aqui no espaço de economia criativa e sustentabilidade, o projeto da biblioteca comunitária, os cursos e oficinas que a gente está circulando aí, vários SESCs, e a horta comunitária. Então, são várias coisas acontecendo. É bem interessante que são vários projetos que funcionam com o mesmo propósito, né? Que é relacionado a essa comunidade, a essa economia criativa, né? Com relação ao investimento assim, da empresa, o que é mais ou menos para que a empresa comece a funcionar, depende de investimento, de doações, de patrocínio. Como que funciona assim? Quando a caçambaria começou, né, há 10 anos atrás, eu lembro que eu investi o acordo, na verdade não foi nem acordo, né? Eu investi o valor que eu recebi da minha rescisão da prefeitura, porque eu saí da prefeitura para investir na caçambaria. E aí, a partir disso, eu sempre vou comprando maquinários, né? Depois, quando a gente começou a trabalhar também com vários conteúdos digitais, aí investimento em câmera, investimento em vários materiais aqui do espaço. Então, sempre foram investimentos pontuais, né, ao longo desses 10 anos, até a gente conseguir construir a estrutura que a gente tem. Mas eu acho que o maior investimento de todos, que é o que eu faço e o que eu acredito, é realmente o investimento em capital intelectual, que é ele que me dá subsídio para conseguir trabalhar com os projetos, que me dá um alicerce, aí uma base para que eu consiga aprovar nesses editais que eu mando projeto. Então, recentemente eu concluí mais uma pós-graduação em políticas culturais pelo Itaú Cultural, em parceria com a Universidade de Girona, e recentemente eu investi numa outra pós-graduação em desenvolvimento sustentável e economia circular pela PUC. Então, são conhecimentos que acabam fazendo com que a gente tenha uma visão mais sistêmica do negócio, mas ao mesmo tempo
mais ampla, né? Essa pós-graduação que eu fiz recentemente, para mim, abriu muito a minha visão, principalmente na área da sustentabilidade. Eu sabia que a situação do planeta estava ruim, eu sabia que a gente estava caminhando para uma situação muito complicada em relação ao consumo, mas dentro dessa pós-graduação, dentro desse aprendizado, eu descobri que a situação está muito pior do que o que eu imaginava. E realmente agora está o momento da gente rever todos os nossos hábitos, né? Então, até quando fala em investimento, tudo que a gente consome aqui na caçambaria, tudo tem um motivo, tem um porquê, tem até eu falo, né, bastante para as pessoas não comprarem mais, para elas reformarem aquilo que elas têm, né? Então, hoje a gente também trabalha muito na questão da receita aqui do nosso espaço, com a realização de consertos, de reparos em imóveis que as pessoas já têm, para que elas não precisem ficar comprando de novo, comprando mais. Enfim, uma outra percepção de necessidade humana e de necessidade de planeta, né? Mas basicamente isso, né? Você começou me perguntando sobre investimento e eu acabei falando de uma outra questão, mas acho que está muito interligado, né? Porque quando a gente fala em investimento é aquilo que de fato traz o retorno. E hoje eu acho que um dos principais retornos que eu recebo é através do investimento em conhecimento. É muito interessante que você falou toda essa questão, né, da emergência que a gente tem para poder trabalhar com novas estratégias mesmo. A gente sabe, frente a um dos problemas, né, o aquecimento global, a gente tem essas projeções mais ou menos que até 2050, né, a temperatura aumenta de 2 a 4 graus, e realmente se a gente está num período, a gente passou por um período muito grande de exploração, né, eu acho, da humanidade, e a gente está num período agora eu acho que é bem o que você falou, de recuperação, né, de tentar de reuso. Então, eu acho que não tem muito mais para onde a gente correr, né, nesse sentido de ter que trabalhar de forma diferente, né? Quando você se alia às pessoas assim, você sente, que você falou, geralmente são pessoas com o mesmo propósito, né? Mas você sente alguma resistência de determinados setores ainda por essa visão, né? Mais voltada para o consumo, que é uma visão que é condicionada, né, na gente, eu acho, na nossa sociedade, né? Hoje a gente já não fala nem mais em ser sustentável, né? A gente acaba falando na necessidade de trabalhar a regeneração do planeta. Então não é mais nem só ser sustentável, é trabalhar para regenerar aquilo que foi feito ao longo de todos esses anos, né? Como você pontuou. Resistência ainda tem, porque o modelo nosso, o modelo econômico qual a gente está inserido, ele ainda tem como base um capitalismo cruel, assim, né? Já se fala muito no novo capitalismo, numa outra forma de empresas conscientes e tudo mais, mas a gente ainda vê que o volume de propagandas, a necessidade, né, por mais que já tenham várias marcas de roupa que já têm trabalhado esse novo conceito ou de upcycler ou de tecidos mais sustentáveis, mas ainda assim a gente tem grandes cadeias econômicas que não estão preocupadas, né? A gente vê ainda hoje um volume muito grande relacionado, né, a tragédias climáticas, a tragédias ambientais, que está diretamente relacionado a produtos do nosso cotidiano, né? De maneira geral. O que você falou, né? Interessante. E a gente nasce nessa cultura do consumo, né? Parece que é algo que já é ensinado, né? Essa cultura do consumo. Então, parece que trabalhar dessa forma de regeneração até é um conceito novo, né? Para muitos setores, né? Como cidadão também, né? Recentemente, eu li um livro que chama Homo Integralis, que é da Fê Cortez. Ela é responsável por um Instagram que é bastante famoso, voltado à sustentabilidade, que é Um Lixo a Menos. Que às vezes a gente fala, mas eu vou pegar esse saquinho, porque afinal de contas, o que é um saquinho diante de tudo que o planeta já está poluído, né? E é um saquinho a menos, é um copo a menos, né? E aí, nesse livro, ela traz uns dados que são bem assustadores em relação até à reciclagem do Brasil, né? A gente ainda trabalha com números muito baixos de reciclagem e
grande parte, eu acho que é em torno de 40% de todo o plástico que é consumido, ele é usado em menos de 5 minutos. Então, um plástico que você só toma um café, né, só toma um copo d'água, né, só pega aquele plástico de uso único que você vai no mercado, põe os hortifruti, as coisinhas dentro, dá um nó, chega na sua casa, despeja e vai para o lixo. São coisas que são muito simples de serem resolvidas só nos hábitos, né? Anda com a sua canequinha dentro da sua bolsa, né? Anda com a sua própria garrafinha, né? Pega o hábito de ter a garrafinha de água para não ter que consumir copinho. Enfim, são pequenos hábitos que já faz uma diferença muito grande, né? E é um a menos num dia, mas quantos a menos em uma semana, em um mês, né? Então são hábitos assim que são muito simples e que de fato a gente ainda não percebeu a importância disso, né? Então eu sempre tento trazer esse discurso, essas coisas, porque ainda choca, né? Os dados é que até 2050, além dos fatores relacionados ao clima, né? A gente ainda vai ter um volume de mais plástico do que peixe no oceano, né? E as pessoas já estão, né? Já tem estudos aí de placenta de neném que já tem microplástico, né? As pessoas estão consumindo, né? As pessoas realmente tá bem cruel. E o que você falou também relacionado a uma visão de mundo, né, das pessoas que já nascem com essa visão de mundo, há 50 anos atrás não era assim, né? Então essa evolução, ela está evoluindo para quê, né? A gente está realmente evoluindo, né? Quando me veio o projeto de fazer a horta comunitária aqui na Caçambaria, foi pensando em reestabelecer, primeiro, o senso de comunidade, então, de fazer com que as pessoas queiram ajudar um projeto que vai ter impacto na vida das outras. E segundo, para retomar um costume que há 50, 60 anos atrás era extremamente comum. Todo mundo tinha horta em casa, né? Quanto a gente escuta que as nossas vós tinham uma estrutura ali, e eram canteirinhos pequenininhos, mas todo mundo tinha um pezinho de fruta no quintal, né? Hoje em dia as pessoas elas vão, aí tem a vistoria das prefeituras, aí depois que tem a vistoria elas vão lá e coloca cimento na área verde que teria que ter em casa e permeabiliza completamente o solo e depois acha ruim que tem enchente, né? Então é essa falta de integração, é essa falta de entender que a gente é só um pedaço da natureza, a gente é só um pedaço, né? E um pedaço pequeno, né? A natureza ela é muito maior do que todas essas interferências que a gente faz, né? E essas interferências, elas não são saudáveis para ninguém. Então, é realmente ver qual que é o nosso papel de humano aqui na Terra, né? E isso em tudo. Isso em relação ao nosso consumo, em relação à nossa alimentação, em relação àquilo que a gente está deixando, porque a gente vai ser só ser humano que vai passar aqui para estragar um pouco e morrer e pronto, né? O que de fato a gente vai deixar? Então, é esse tipo de questionamento que eu acho importante ser feito, enquanto a gente está numa geração agora que é exatamente a geração que vai definir o futuro do planeta, nesse momento. Então, ou a gente muda os nossos hábitos para que, de fato, a gente consiga fazer com que o planeta se regenere e melhore a condição humana para daqui a alguns anos, ou a raça humana ela vai se extinguir. Isso é meio que inevitável, assim, se a gente não mudar a nossa maneira de agir. É bem interessante você falou essa questão da gente ser parte do todo, né? Porque, na verdade, cuidar do ambiente, a gente não está fazendo um bem para o ambiente, né? Na verdade, a gente está se preocupado até com a nossa sobrevivência, né? Que eu acho que essa questão que você disse, integral, de pensamento que a gente é parte de tudo, né? O que afeta o ambiente não vai afetar a nossa vida, os animais e todas as formas de vida, né? Você falou uma coisa interessante sobre o plástico, e a gente também tem dados sobre água também muito preocupante, né? Quando a gente pensa, mas tem muita água, mas na verdade a água disponível, a água potável que a gente teria, seria menos de 2%, né? Apesar de tanto manancial, de tanta água, né? Então, se você pensar, existe também uma forma de um custo, né, de gerar essa água potável, né? Dentro da caçambaria, tem algum projeto que visa essa redução da utilização de água? Não sei como é que os materiais precisam ser lavados, alguma coisa relacionada a isso?
Não, importantíssimo esse dado, né? A gente precisa realmente, água é uma das coisas mais valiosas que a gente tem mesmo, assim, né? Então, por isso que a gente tem que, de fato, cuidar, preservar e ajudar nesse discurso para que as pessoas, de fato, tenham essa consciência. Sabe que um dos motivos de eu ter construído a horta aqui, um dos insights que eu tive, foi porque a caçambaria sempre gastou menos de 1 metro cúbico por mês com água. O nosso consumo é muito baixo, né? Então a gente praticamente não gasta água no nosso cotidiano, né? É muito pouco o que a gente gasta, porque todo o cuidado em cuidar do espaço, né? De fazer uma limpeza, enfim, é sempre com muito cuidado, né? Usando de maneira muito consciente. E aí, quando eu vi que mesmo consumindo menos de 1 metro cúbico por mês, eu tenho que pagar 10 metros cúbicos por mês, foi aí que eu vi. Eu falei, não, peraí, eu já pago água, eu tenho água sobrando, entre aspas, né? E tenho sol e tenho restos de madeira, eu vou usar esse sol, essa água e essa estrutura para construir uma horta. Então, e mesmo com a horta, o nosso impacto de água foi mínimo, porque a gente água a horta também com muito cuidado, então vai certinho, né, em cada canteiro e tudo mais. Então, hoje a gente gasta em torno de 3 metros cúbicos, tendo uma horta que a gente água todo dia. Então, o nosso consumo é muito baixo, né? Hoje, o grande problema da água, na verdade, ele está exatamente no agronegócio, né? As pessoas, se elas pesquisarem aí na internet e ver quanto que um hambúrguer, uma carne de hambúrguer, o quanto que precisa de água para se criar um único hambúrguer, você fica assustado, né? Aí, quando a gente vem falar para as pessoas da importância do 1 dia sem carne, né? Para as pessoas pararem de consumir tanta carne, né? As pessoas acham que é um discurso radical, né? E não vê que, na verdade, um único dia, né? Ou às vezes, sei lá, aumenta 2 vezes na semana, sem o consumo de carne, o impacto que isso gera para o planeta, né? Então, se todas as pessoas resolvessem que vão ficar segunda, né? A gente fala muito da segunda sem carne, isso já vai fazer uma grande diferença, porque o problema hoje da pecuária é o que mais está acabando com o planeta, assim, de longe, né? Isso não é a Carol que está falando, é só dar um Google que você vai ver aí inúmeros documentários, inúmeras pesquisas que mostra que o consumo de carne é um dos principais motivos pelo qual a gente está destruindo todo o planeta. O Carol, você falou exatamente, né, a respeito do consumo de carne, e se a gente for, do agronegócio em específico, né, além disso, eu sou bióloga, também dou aula disso, e eu acabo falando isso muito pro pessoal, que tem a questão da fragmentação do habitat, toda essa devastação para poder cultivar o gado, né, na verdade, ter as criações. Então, a gente tira todo esse carbono estocado, né, toda essa reserva que a gente tem para criar o gado, né? Além do consumo excessivo de água, tem essa questão da degradação do ambiente. Então, é uma cultura que acaba se retrocedendo para a degradação mesmo, né? Nesse processo de você degrada, você tira as árvores, você coloca, né, o gado e depois tem toda essa questão do consumo, né? E o que a gente vem conversando seria uma mudança cultural e econômica mesmo, né? Pensando que no Brasil a gente hoje é o segundo país, né, maior de exportador, né, de carne. Então seria uma mudança cultural mesmo, né, de pensamento e econômica, né? Exatamente, é uma outra visão de cultura, né, de hábito, de rever aquilo que de fato a gente faz. O Brasil é o único país do mundo que a principal emissão de gás carbônico não é pelo desenvolvimento, e sim pelo desmatamento, que vai exatamente nesse lugar de destruir para ter mais espaço, para poder se ter mais gado e para exportar, né? Não é nem tanto para consumo próprio, né? E uma coisa que é cruel é que, além de tudo, esse dinheiro fica concentrado na mão de pouquíssimas pessoas. Então, não tem como falar de regeneração, de sustentabilidade, de consumo, se a gente não fala de desigualdade social, porque está tudo muito interligado, né? Está tudo muito... É aquela história, né?
pobres, quantos milionários, quantas pessoas miseráveis precisam existir para ter um bilionário, né? Para que serve um bilionário no planeta, né? Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala exatamente isso, da importância de se mudar a cultura e também de se mudar a questão econômica, né? A maneira como se vê economia, né? Então, infelizmente, o buraco é muito embaixo, né? Ainda tem muita coisa que a gente precisa mudar, que a gente tem que transformar, e é por isso que eu sempre falo que quando a gente gasta o nosso dinheiro, a gente está escolhendo o mundo que a gente quer. Então, se você sabe que tem uma empresa que ela vende roupa que é de pessoas escravizadas, quando você sabe que aquele produto que você está consumindo é de uma empresa que degradou toda uma área verde para poder produzir, quando você sabe dessas coisas, quando vem alguns desses escândalos que às vezes vaza na mídia, porque é muito difícil também vazar, porque essas empresas detêm o dinheiro, normalmente elas que financiam a imprensa, mas quando você sabe, não gasta seu dinheiro com essas pessoas, né? É simples, né? Para que você vai gastar o dinheiro com quem só está fazendo mal para a população, para a humanidade, para quem só está pensando em ficar cada vez mais rico, né? Então, é esse tipo de cuidado que a gente tem que ter, sabe? Por isso que é importante comprar do pequeno empreendedor, fomentar a economia local, então preferir sempre produtos de pessoas próximas, alimentação, participar de CSA, né, de pequenos grupos, de pequenos produtores, enfim, tentar mudar nesses hábitos, porque é aí que está a transformação do planeta. Ah, mas sou só eu fazendo isso, mas já é você fazendo isso, né? Já é uma pessoa. Então, eu sempre trago esses discursos porque eu acho que essa frase, para mim, ela é muito importante. De quando você gasta o seu dinheiro, você está financiando o futuro que você quer. Então, realmente, você precisa comprar aquilo e daquela determinada marca, ou você pode optar por uma marca menor, que gera emprego digno, com qualidade de vida, que remunera bem os seus funcionários, né? Então, é esse tipo de coisa que eu acho que é importante a gente sempre ter na nossa percepção social, né? Na nossa percepção cultural. O que você está fazendo, né? Qual que é o seu papel aí? E toda ação, né, a ação individual importa, na verdade, né, como uma ação global, né, isso que é interessante. Ô, Carol, a respeito da empresa, né, eu queria que você falasse um pouco sobre o prêmio que vocês receberam da Secretaria da Cultura, foi relacionado aos projetos da Canção Maria, da economia circular, se puder contar um pouquinho mais para a gente. Claro, é legal que assim, já tem vários, tanto o governo do estado quanto empresas, hoje em dia tem várias empresas também que elas têm tido esse cuidado em premiar ações que têm esse viés cultural, ambiental, né, que tem essa pegada. E aí a gente já recebeu algumas vezes o prêmio do Estado do PROAC, então o PROAC Prêmio. Então, o primeiro que a gente recebeu foi em 2014, que foi um PROAC especial relacionado à economia criativa. Foi muito legal que com esse projeto a gente rodou 11 cidades aqui do estado de São Paulo, falando sobre como fazer com que a sua arte virasse um negócio criativo. Então, foi bem legal. Depois disso, a gente ganhou o ano passado, o ano retrasado, a gente ganhou mais 2 PROACs, e o ano passado a gente também foi contemplado com mais 2. Um deles é o que está gerando agora a nossa biblioteca comunitária, então é bem bacana. Além disso, a gente foi finalista num prêmio da FedEx o ano passado, e também foi finalista de um prêmio da Natural One. Então, é legal porque, assim, tudo que a gente coloca a caçambaria, de certa forma, vem um retorno das pessoas endossando, sabe? Mostrando que, de fato, a gente está no caminho certo, né? Então, esses prêmios e esses momentos em que a gente pode ser finalista de alguns outros prêmios, mostra bastante isso para a gente. O ano passado também, eu participei do Borogodó Day, que foi um evento que aconteceu na Bahia, só de pessoas com Borogodó. Acabei virando uma Master of Borogodó
aqui do Brasil, que foi muito bacana, e a gente participou de uma imersão na ilha de Gamboa, voltado à criatividade, ao empreendedorismo criativo no Brasil e o que faz o povo brasileiro ter borogodó para conseguir ter os seus projetos criativos. Então, também quem quiser conhecer o trabalho da Transcriativa, tem um trabalho bem sério em economia criativa aqui no Brasil. Então, é isso, assim, é você acabar ganhando uma certa notoriedade e também fazendo com que as pessoas entendam, né, esse movimento global, né? A criatividade, ela tem um valor muito grande, né? E o tempo todo as pessoas tentam limitar a criatividade das pessoas, né? É difícil a empresa que vai lá e que valoriza e que gosta e que acredita, né, nesse borogodó, nessa criatividade e tudo mais, assim, isso tem um valor muito importante. E acho que esses prêmios, de certa forma, foi um reconhecimento disso, mostrar que a gente está no caminho certo, né? É uma forma de retribuição e orientação mesmo, né? De que o caminho é por aí, tem retorno, né? E eu sei que você já comentou alguns, né, dos projetos, mas você puder falar mais como que hoje alguns projetos da Caçambaria está alinhado com os 17 Objetivos Sustentáveis definidos pela ONU, né, na última reunião da Agenda 21? Ah, muito legal, né? As ODS, elas são muito importantes, na verdade, para dar esse norte para a gente, né? E eu acho que um dos principais que a gente trabalha é a questão do consumo consciente, a questão do desenvolvimento local, então a questão da equidade de gênero também, né? Eu estou com alguns projetos que eu estou escrevendo nesse momento relacionado a isso. Então, são vários deles que a gente vê que é muito legal para o pessoal que está nos assistindo, que não conhece, passar a conhecer. Eu tenho falado bastante disso nas minhas conversas, nos meus bate-papos, assim. Tenta entender o que são, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o que a ONU propõe e o que você pode fazer para contribuir, né, qual que é o seu papel. A gente aqui na Caçambaria, a gente está muito nessas, né, nessas ODS, as relacionadas ao consumo consciente, a equidade de gênero e também ao desenvolvimento local. Já que você falou, né, dessa contribuição individual, como você pudesse falar como que um cidadão, né, que não esteja envolvido em nenhuma empresa criativa, um cidadão comum, como que a gente pode trabalhar um pouco mais de uma forma sustentável, viver de uma forma mais sustentável e ter um pouco mais essa noção da criatividade, né, da economia criativa? Perfeito. Acho que as duas coisas estão interligadas. Acho que a arte, a cultura está muito nesse lugar do sustentável também, como a gente pontuou. Mas eu acho que o primeiro ponto são ações simples. Então, começa separando direitinho o lixo, lavando as coisinhas para colocar no lixo reciclável direitinho, sabe? Começa carregando a sua canequinha nos lugares onde você vai, levando a sua própria garrafinha de água, evitando consumir coisas desnecessárias. E relacionado à arte, tem essa percepção também, frequente os eventos culturais da sua cidade, se nutra de coisas boas, de coisas significativas, né? Assista bons filmes, escute boas músicas, se faça presente, assim, com consciência, né? Com propósito. Tenta trazer essa percepção do agora para sua rotina, né? Então, hoje, quais atividades eu tenho que fazer do momento em que eu saio da minha casa e vou para o meu trabalho? Como que eu posso fazer com que isso seja diferente, com que isso seja mais criativo, com que isso seja mais sustentável, né? Pegar um caminho diferente, dividir o carro com uma carona para que duas pessoas economizem no combustível e você vai ganhar uma bela conversa no meio do caminho, né? Se isso for viável para você. Enfim, eu acho que essa percepção do agora, sabe? Do como indivíduo mesmo, como o seu papel como indivíduo na sociedade, o que você, né? Aqui na Caçambaria a gente fala muito de deixar o mundo mais colorido, mas o que você como pessoa pode fazer para deixar o mundo mais colorido, um lugar um pouquinho melhor para quem vai vir depois, né? Eu acho que esse autoconhecimento da sua rotina, daquilo que você consegue fazer,
e esse cuidado com o outro, que eu acho que é um valor que está muito dentro da questão da arte. A gente acha que são coisas pequenas, mas na verdade são grandes coisas, né? Pensar mundialmente, mas agir localmente, né? A gente tem essa ação individual tem total efeito sobre tudo, né? Carol, a gente está chegando no final, eu queria que, se você pudesse deixar uma mensagem ou falar alguma coisa que você acha relevante, que não foi perguntado, né? A respeito de todo esse bate-papo que a gente teve hoje, incluindo sustentabilidade, essa consciência mesmo, né, de ser, de regenerar. O que você poderia deixar, assim, de mensagem? Isso que você falou é muito verdade, né? Assim, acho que o pensar global e agir local é uma máxima sempre. Uma outra também que eu gosto muito, frase que eu acho que enriquece bastante a nossa maneira de ver o mundo, seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Sempre. Então, isso. Eu queria que as pessoas que tiveram a oportunidade de ver essa conversa, que refletissem um pouco sobre o cotidiano delas, sobre a maneira como elas consomem, sobre a maneira como elas tratam o outro, né? E tudo isso, eu acho que se a gente começar a pensar de uma maneira mais presente, mais cuidadosa, com mais propósito, a gente vai ter uma mudança muito significativa no nosso entorno. Eu acredito muito nisso, sim. Então, basicamente isso, é pensar hoje uma coisa também que eu acho que é legal as pessoas refletirem, e que eu acho que gostaria que ficasse fortalecido nessa conversa, é sobre o que você tem consumido de cultura hoje, né? O que te influencia? Quais são as músicas que você escuta? O que ela traz? O que elas trazem para você, né? Então, é essa percepção do que você consome, não só materialmente, mas também o que você consome como cultura. Acho que é bem isso, sim. E daí, nesse caminho da arte, da cultura, da sustentabilidade, da regeneração, a gente junto pode fazer um outro mundo mais colorido. Carol, muito obrigado. Nossa, imensa contribuição que você trouxe, né? De todo esse conhecimento, de toda essa. Eu acho que até que você falou mudança de concepção de pensamento, né? De que às vezes as pessoas começam a pensar, mas como que eu posso, né, fazer uma coisa? Penso que às vezes depende de grandes coisas, e na verdade são atitudes do cotidiano, né? Que levam a gente a contribuir dessa forma mais criativa. Então, assim, agradeço demais a contribuição que você teve aqui. Meus parabéns pela Cansamaria, eu acho que é um projeto incrível, assim. Quem dera todas as empresas tivessem, né, essa proposta. E queria te agradecer de coração e parabenizar pelo projeto e que desenvolva grandes frutos aí, que a gente possa ainda contar com grandes prêmios, né, de toda essa proposta. Muito obrigada, adorei também. O bate-papo foi bem produtivo, foi bem enriquecedor. A gente começou falando só de Caçambari e de repente a gente acabou falando de questões do mundo todo, né? Adorei, viu? Muito obrigada mesmo. E é isso. Quem quiser conhecer mais da Caçambaria, acesse o nosso site. A gente está no Instagram, está no Facebook, enfim. Só acessar e acompanhar a gente aí, que a gente sempre vai atualizando com tudo que acontece aqui no nosso espaço. Obrigado, Carol. Pessoal, então está disponível, né? Vai ficar disponível o link da Caçambaria para vocês puderem acessar. Acompanhe a entrevista, né, no portal do Up Enfoque, no podcast também e dentro do canal do Up Questa. E a gente agradece e finaliza a série de hoje.